Olá, gente! Então, me avisaram que eu não estava me apresentando antes dos vídeos, então vamos lá. Meu nome é Pieira, eu sou psicanalista e eu sou formada em cinema, com especialização em dramaturgia. E a ideia do canal é falar sobre literatura, cinema e psicanálise. Às vezes falando um pouco de tudo e às vezes analisando mais um filme ou um livro, porque tudo isso tem psicanálise também. E então vamos pro vídeo porque esse tem um pouco de tudo. Esses dias me mandaram um vídeo do Instagram, era sobre profecia autorrealizada. Basicamente, a moça do vídeo falava: bom, se você pensa que você é um nicho, que você não vai conseguir, você realmente não vai conseguir. Ela falava num tom meio coach, que realmente me incomodou, mas existe uma verdade por trás que eu gostaria de explorar mais, a partir de uma lógica psicanalítica. A questão é por que o sintoma se repete, né? Tipo, por que aquilo que talvez seja incômodo na sua vida ou seja algo que te prejudica, você continua fazendo e voltando a ele, voltando a ele. As pessoas podem pensar que isso não faz nenhum sentido, né? Porque se isso tá me fazendo mal, ou se eu fiz e deu errado, eu deveria aprender. Primeiro, não, você não aprende se você fez algo que deu errado. Você tende a repetir em algum momento, isso aconteceu com você, foi traumático e você acaba tendo que repetir para talvez tentar entender. E isso eu acho, na verdade, apesar de ser horrível de vivenciar, é, é muito bonito também. É o corpo se. Tipo, a sua cabeça está tentando se proteger de algo muito que você não conseguiu processar, sabe? E para isso ela repete. E a maneira de sair geralmente é terapia, gente. É uma coisa difícil de processar, porque. E eu vou tentar usar a literatura para explicar. Se você está repetindo, é porque também existe um gozo por trás. Quando eu falo de gozo, é um prazer, algo que te acolhe, né? Tipo, um lugar de conforto. Então, a gente pode querer sair conscientemente, mas existe um gozo inconsciente de se manter nesse lugar. Ok, eu achei o livro. Tava na minha prateleira. Ele é um livro de umas 100 páginas, bem rápido de ler. E chama Outra Volta do Parafuso ou A Volta do Parafuso, nas traduções mais atuais. Eu gosto desse título em especial e eu vou usar as cenas do filme de 1960 porque eu acho que ele é o que retrata melhor o que a minha interpretação e a interpretação de outras pessoas do que é essa história. Enfim, é sobre uma governanta e ela vai cuidar dessas duas crianças que são órfãs e o tio ficou com elas. E logo no começo, a interação entre os dois, entre a governanta e o tio, é muito rápida. Eles só falam naquele momento e o tio deixa muito, muito claro que ele não tem interesse no que vai acontecer na casa, não tem interesse no que vai acontecer com as crianças. O que ele mais quer é não saber. Que ela que cuide de tudo e resolva tudo. Simply take the whole thing over and leave me alone. E existe no livro e no filme, isso é perceptível também. Por exemplo, nessa cena em que ela recebe uma carta do tio e ela claramente fica muito animada e a carta não diz nada importante no sentido de é uma carta importante, mas não o que ela esperava. E ela também, em vários momentos, usa a experiência paranormal que ela tá tendo como motivo para entrar em contato com o tio. Então, existe uma paixão platônica ali, e isso mostra também um processo de repressão sexual da qual ela passa, que me lembra muito o começo da psicanálise e o estudo das histéricas e essa repressão sexual gerando sintomas histéricos. If you are really sure. Quite sure and very grateful. Ela vai descobrindo aos poucos que
duas pessoas que trabalharam na casa e que morreram, e que eram muito próximas das crianças, cuidavam das crianças, tinham uma relação sexual. E à medida que ela vai descobrindo isso, o tormento dela vai piorando. E ela começa a interpretar isso como uma conexão dessas pessoas com as crianças e uma influência maléfica que isso teria sobre as crianças. E que as crianças seriam, tipo, objetos que estão sendo possuídos, de certa forma, por essas figuras. Tem essa cena aqui, por exemplo, em que ela claramente tortura psicologicamente a menininha, Flora. You know you can see her. I can't! But look, she's there! She's but you can see her. You must! As crianças estão agindo como crianças, né? E ela começa a interpretar isso de uma forma horrível. Because they are both playing, or being made to play, some monstrous game. I can't pretend to understand what its purpose is. I only know that it is happening. Something secretive and whispery and indecent. Eu queria chegar no final, né? Depois que ela tortura a Flora psicologicamente, a Flora tem um surto. E ela fala, bom, ela teve um surto porque eu mostrei pra ela a imagem da funcionária, né? E ela negou e começou a chorar. E por que ela faria isso se ela não tivesse culpa? E a outra funcionária diz, porque você trouxe à tona uma memória muito dolorosa. Era uma pessoa que era muito próxima dela e que morreu, né? Então, o livro e o filme, eles ficam nesse jogo de o que pode ser verdade ou não, mas existe uma citação do livro em especial que me faz acreditar que realmente ela estava enlouquecendo de certa forma, e eu acho que o filme mostra isso também. Se você olhar pra cara dela, ela tá tipo, totalmente fora de si. Mas quando ela tá só com o menino e ela pede pra ficar só com o menino, ela diz, e eu vou citar, eu vou achar aqui e eu vou ler pra vocês. Eu me sentia transportada não para a claridade, e sim para uma escuridão ainda maior. E 1 minuto depois brotou em minha compaixão a horrenda possibilidade de que ele fosse inocente. Por um momento aquilo me deixou confusa, sem chão, pois se ele fosse mesmo inocente, então o que seria eu? Eu acho essa citação, ela me marcou muito quando eu li pela primeira vez, mas eu não entendia tão bem por quê. Mas eu acho ela muito representativa dessa questão do gozoso sintoma e desse sintoma persistente. Tipo, por um momento ela realmente pensou e esse pensamento veio de uma compaixão. Só que era uma compaixão que trazia uma ideia horrível. E a ideia horrível seria que ele fosse inocente, porque se ele fosse inocente, isso significava que tudo que ela fez transforma ela numa pessoa cruel. Uma pessoa que torturou uma criança, uma pessoa que transtornou uma menina a ponto de um surto. Uma pessoa que estava torturando um menino, uma criança também. Talvez tivesse que fazer com que ela ligasse os pontos do porquê ela estava fazendo isso. Seria para chamar a atenção do tio, ou a relação daquelas duas pessoas transtornava ela de tal forma, enfim. De qualquer jeito, ela não conseguia viver com a ideia do que ela poderia ser se ele fosse inocente. E ela escolhe, nesse momento, acreditar que sim, ele está possuído. E a maneira como ela fala com ele, eu vou mostrar a cena do filme aqui.
acaba fazendo com que ele tenha um colapso e morra. You're wrong! You're insane! You're insane! His name, Miles! You are insane! You're insane! His name, Miles. Tell me his name. You must tell me his name. He's dead! Look! No! Look! Look! No! He's here! For the last time, he's here! No, no, he's dead! He's here, and you must say his name! Peter Quinn! Where, you devil? Where? E aí a gente pode pensar aqui em muitas coisas. Inclusive me lembrou na fase da pandemia, não só a pandemia, mas isso foi especialmente, né, tipo, a gente tem na nossa sociedade, sei lá, vamos falar do seu tio Reaça, ou do meu tio Reaça. O meu tio não é Reaça, na real, mas a questão é por que essas pessoas que votaram nesse genocida, depois que claramente, e eu falo da pandemia porque é um lugar onde claramente, muito claramente, a incompetência daquele governo e a intenção estava muito clara, sabe? Era impossível você não ver o que estava acontecendo. E os bolsonaristas ferrenhos, eles não só não deram para trás nesse momento, como e em vários outros, mas pelo contrário, pareceram se agarrar mais ainda à ideia de que aquele cara era um mito ou uma pessoa que ia salvar o país. E isso deixou muita gente transtornada, assim, pensando como é possível que essas pessoas ainda estejam nessa, sabe? É possível porque se elas olharem para aquilo e virem o quão horrível talvez isso faça com que elas tenham que pensar nelas mesmas de um jeito que elas não querem pensar nelas mesmas. Então elas se agarram ainda mais a ideia que permitiria que ela pensasse ela mesma o que ela quer pensar dela mesma. E daí vem o gozo também. A gente pode pensar numa coisa menos drástica, né? Mas, por exemplo, porque uma pessoa sempre volta para uma relação abusiva? Porque talvez isso faça com que tenha algo ali que faça ela acreditar algo sobre si mesma, ou faça valer a pena toda a dor que passou, se tudo der certo, ou se você realmente ficar com essa pessoa, sabe? Essa ideia de profecia autorrealizada como algo muito mais complexo do que se você pensar mal de si mesmo, vai acontecer, assim, como se fosse o destino. E sim porque existe um prazer que você sente em repetir uma história que foi dolorosa, ou uma ideia que é problemática, enfim. Então, eu gostaria muito de saber se alguém leu o livro, ou viu o filme, ou o que acha de tudo isso. Eu gostei muito de falar a respeito. É um livro que foi muito importante para mim. Eu li quando eu estava na faculdade, ou seja, há uns 15 anos atrás. E me marcou muito essa frase a ponto de eu ter grifado. E é isso por hoje. Me digam o que vocês acham.